Na semana passada nós começamos a olhar um pouquinho a questão de como que o espírito progride dentro da escala, né? A progressão dos espíritos, né? Então nós fomos até a questão 116. Então eu queria retornar um pouquinho nela, só para a gente continuar dela, só lembrando que nós estamos então na progressão dos espíritos. E quando nós trabalhamos a ideia do que era progressão, é justamente a gente avançar etapas, né? Gradual. Então não é um avançar de uma vez e chegar até o final. Quando nós olhamos a escala espírita, nós não temos condições de sair da terceira ordem, que nós já nos achamos, para chegar à primeira ordem de uma hora para outra. Então tudo vai demandar uma progressão, algo gradual, tempo a tempo, aprendizado a aprendizado, tarefa educativa, tarefa educativa, né? Cada tarefinha que vai chegando para nós, cada provinha que vai chegando, nós vamos tendo condições de avançar um pouco mais. Mas é gradual, então demanda uma progressão, certo? Então vamos na questão 116, ó. Essa é a questão que nos dá um certo alívio, né? Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Então haverá algum espírito que por acaso não vai conseguir sair daquela ordem onde ele está, daquele estágio inferior e avançar? Muitas vezes a gente podia pensar, bom, do estado que eu estou, talvez eu não saia, porque parece que eu nunca melhoro, parece que está tão distante. Então é daí que vem essa pergunta, né? E os espíritos vão dizer para Kardec, não. Todos se tornarão perfeitos, ou seja, todos chegarão ao cumprimento do que Deus espera, que nós encontremos essa perfeição, essa felicidade, que está alinhado com o nosso olhar quanto à lei de Deus, né? Lembramos disso. Então não, todos se tornarão perfeitos, mudando de ordem, mas demoradamente. Quanto que é o demoradamente, gente? Quantos anos? Assim? Décadas? Séculos? Milênios? Vamos parar no milênios? Depende de quem estiver medindo. Depende de quem estiver medindo. Então, demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então essa questão é o que derruba muito a ideia de penas eternas, né? De nós sermos condenados então e ficarmos eternamente sofrendo por algum erro, por algum equívoco, ou, se nós quisermos ajustar, por ignorância ainda quanto à lei de Deus. Então nós somos criados simples e ignorantes, lembremos disso, sem conhecimento, sem experiência, e seria injusto de Deus se nós fôssemos condenados eternamente diante daquilo que a gente ainda nem aprendeu, ou que a gente nem sabe o que é certo e o que é errado. Só que agora a gente começa a saber, e aí nós vamos entender quais são as penas, entre aspas, por saber e não fazer. Certo? Nós também falamos que é a questão 117, né? De que quando a gente olha nessa visão, Deus coloca a velocidade dessa progressão para quem resolver. Se a gente quer ir mais rápido ou mais devagar, quem pode resolver? Nós. Então tá. Então vamos seguir, vamos começando aqui, ó. Depende dos espíritos. Bom, se ninguém fica na inferioridade, ninguém. Falou que todos vão evoluir, e ainda bem, porque senão tem algo errado nessa história toda aí. Eu precisaria quebrar as qualidades divinas, porque não seria mais justo nem bom. Mas se todos, conforme foi dito, vai sair da condição inferior, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? É o que nós acabamos de falar.
Então, quem vai fazer as escolhas de que caminho vai querer seguir? Nós. Então, nós temos escolhas. Já começa a pensar por aí. Há escolhas. O que Kardec está falando, então vamos lá. Ó. Já que ninguém vai ficar na inferioridade, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, ter mais velocidade nessa progressão ou menos, avançar mais depressa ou não. E pode ser que tenha hora que a gente vai puxar um freio de mão e não quer andar também. Então, a gente precisa entender que pode ser que tem hora que a gente está estacionado, não está avançando. Então depende da gente. Ele perguntou isso, os espíritos vão dizer, vamos lá. Certamente, né? Então o progresso acontece dessa forma. Nós escolhendo os caminhos que nós queremos traçar. Tem caminhos que são mais estreitos, são caminhos mais menores e tem caminhos mais longos, que demoram mais. Então a gente vai escolhendo esses caminhos entre o bem e o mal e a gente vai encurtando esse estado de perfeição ou não. Tá? Então certamente, ou seja, é assim mesmo que acontece. Eles, nós, né, os espíritos, alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançar. De alcançar o quê? A perfeição. Mas para a gente chegar à perfeição, nós precisamos progredir, melhorar e ir melhorando. Então, olha o que ele fala, ó, conforme o desejo que a gente tem. Quem acordou hoje com desejo de melhorar? Eu sei que eu tenho que melhorar, mas entre eu saber que eu tenho um desejo... Você acordou? Eu nem lembrei, para te falar bem a verdade hoje. Tem dia que lê, mas hoje foi no automático. Hoje eu não lembrei nem que eu era espírito, lembrei quando eu cheguei aqui quase. Né? Então, eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançar. E a submissão que testemunham a vontade de Deus. Então essa submissão não é que nós até conversamos na semana passada, não é um aceitar tudo que vem sem compreender, não é uma submissão cega, é entendendo que nós fazemos parte dessa lei e o porquê é que as coisas estão acontecendo e por que nós estamos envolvidas com ela. Então, submissão à lei de Deus não é simplesmente eu cruzar o braço e falar, bom, não tem o que eu fazer, eu vou indo aí. É aí que muitas vezes a gente não avança. É compreendendo o que Deus espera da gente, o que a gente precisa fazer. Então, em tudo perguntar, né? Será que eu estou alinhado com o que Deus gostaria que eu tivesse para cumprir essa fase dessa melhora? Tá. Uma criança dócil, então ele fez o que aqui? Os espíritos vão seguindo com o exemplo que Kardec deu na questão 115. Kardec deu um sinal de que ele entenderia a questão 115 dos simples e ignorantes, comparando com uma criança. Os espíritos falaram, bom, é dessa forma que eles vão entender, então vamos seguir pensando sempre na criança. Então, eles estão trazendo a resposta pensando na pergunta 115 que Kardec fez, 115A. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Nós falamos dessa ideia do que era uma pessoa dócil, de uma criança dócil. Eles estão voltando de novo. Então agora a gente precisa se comparar. Nós estamos em diversas pessoas aqui. Pode ser que tem pessoas que são dóceis diante da lei de Deus, porque pode ser que eu olhe para alguém, para a Rô, e fale, a Rô parece dócil. Mas parece dócil na relação minha com ela, não perante a lei de Deus. E pode ser que a Rô não aprendeu nada, ela vai desencarnar e não aprendeu nada quanto à lei de Deus. Então, o olhar dócil aqui é, eu tenho condição de aprender a lição? Eu estou aberto a aprender aquilo que a vida está me trazendo? Ou eu estou recalcitrante? Ou eu estou fechado? Ou eu não quero aprender o que a vida tem para me trazer? Aí ele comparou duas crianças. Se você pegar duas crianças para ensinar ou conversar com elas, aquela que é dócil, que está atenciosa, que está ouvindo as coisas que estão sendo apresentadas,
essa aprende fácil. Aquela que é mais teimosinha, aquela que quer impor, essa é aquela que tem dificuldade para aprender. Aí nós precisamos pensar, nós estamos sendo dóceis quanto à lei de Deus ou nós estamos relutando para aprender a lei de Deus? Aí cada um de nós, não precisamos... É nesse ponto que ele está trazendo, olha, vocês são como crianças espirituais ainda. Vocês podem, a partir de agora, desse entendimento, caminhar como sendo uma criança dócil, que não sabe nada ainda, sabe muito pouco, e precisa estar disposta a aprender, ou você pode relutar, não estar na submissão à própria lei de Deus e ter dificuldades para melhorar. Porque o nosso nível de melhora não é um nível, no entendimento ainda de segunda ordem, por exemplo. Nós achamos que o bem é uma coisa, mas quando de segunda ordem olha, ele fala, é mais ou menos, não é bem assim, é mais do que isso. Então, é essa posição que a gente se encontra, como duas crianças, né? Uma dócil e uma recalcitrante, né? Então, quando ele coloca essa hipótese de nós escolhermos as duas crianças, está na nossa condição também perceber de que forma nós vamos querer caminhar nessa escala. Se ela é progressiva, de que forma vai ser a minha jornada? Uma jornada mais leve ou uma jornada mais truculenta? Porque é dessa forma, se você vê uma criança mais dócil, a vida parece que é mais tranquila, mais harmoniosa. Enquanto aquela que é mais assim, a vida parece que é mais conturbada. Tá? Então vamos lá. E vamos lembrar que todo mundo saiu do mesmo estágio, né? Lembra lá, simples e ignorante. Todo mundo saiu do mesmo ponto. Mas nós não fomos... Lembra que nós falamos que era brincadeira, se todo mundo saísse da esteira da fábrica, nós não saímos todos no mesmo dia. Certo? Então é como se a gente for pensar um corredor numa maratona, sai diversos, mas aí um vai chegar primeiro, outro vai chegar depois, algum vai se machucar, o outro isso, então a gente está nesse meio do caminho, tá? Então o rumo da perfeição nós já entendemos que é distante, né? Mas agora fica mais difícil se eu pensar assim, sabe aqueles jogos de tabuleiro que eu jogo um dado, pego uma carta, aí ele fala avança 2 casas. Só que tem vezes que ele fala, volta 2 casas. Se eu estou em desacordo com a lei de Deus, será que eu volto casa? Será que eu estava lá numa segunda ordem e de repente eu fui obrigado a voltar para a primeira ordem? Até porque a gente vai pegar uns exemplos simples da escola, eu nunca vi ninguém falar, olha, você está aqui na... primeiro colegial, volta lá para a 5ª série, porque acho que tem que... Não. Mas que dá vontade de fazer. Ah, mas eles também têm vontade de fazer isso com a gente. Pode ficar tranquilo. Então, ó, pode os espíritos degenerar, ou seja, regredir? Aqui nós temos que pensar como que a gente evolui moralmente e intelectualmente. Quando ele vai trazer o degenerar, ele está falando moralmente e intelectualmente. Nós podemos voltar? Não. Então a evolução está indo, não tem como eu voltar a casinha, certo? Já é um alívio, não é? Porque quando você está num jogo de um tabuleiro, aí você acha que você está no embalo, daqui a pouco você tem que voltar, desanima. Então, a lei de Deus ela é tão perfeita que ela não tem essa opção do retornar. Só que a gente entendeu por quê. Porque às vezes a gente pensa assim, bom, tudo bem, então eu não vou piorar mais. E a gente acha que é uma vantagem. E não tem vantagem. Na verdade, que a gente não entendeu como funciona ainda. Então ele vai explicar isso para nós a partir de agora. Então, pode os espíritos degenerar, né? A gente pode ter essa dúvida também, porque... tem pessoas, ou nós mesmos, mas tem pessoas, põe a terceira pessoa que é melhor, né? Põe lá no outro.
que parecia que ele era tão bom, daqui a pouco ele ficou mal. Parecia que ele era elevado, daqui a pouquinho a gente percebe que ele tem um monte de erros ainda. A gente parecia que não caía mais nos erros, daqui a pouco está caindo todo nos erros. Parecia que a gente tinha aprendido, ganhado uma paz, e daqui a pouco a paz sumiu. A gente pensa, eu tinha melhorado, parece que eu piorei. Não acontece? A gente acha que conseguiu, daqui a pouco vem um negócio e a gente não tinha avançado, não. É daí a pergunta. Porque é estranho eu imaginar que eu não posso voltar se eu estou caindo em erros que eu achei que eu já tinha superado. Então vamos lá. Podem os espíritos degenerar, retornar, retrogradar? Não. Ou seja, é um processo irreversível. Não. À medida que avançam, compreendem o que distanciava da perfeição. Então, olha, à medida que avançam, quanto mais a gente avança, avança no quê, hein? Porque a gente estava sem conhecimento, sem experiência. Então, à medida que eu avanço, na verdade à medida em que eu vou abandonando a ignorância, ou à medida em que eu vou ganhando o conhecimento das coisas, da lei de Deus. Então, à medida que eu vou ganhando conhecimento da lei de Deus, eu compreendo ou eu conheço aquilo que me distancia. O avanço moral, o entendimento das coisas, da lei de Deus. Então, o entender o que distancia é primordial, porque eu vou olhar para uma situação ainda que eu esteja caindo na situação. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo perdoar, mas eu já estou sabendo. Então, à medida que eu avanço, eu já estou conseguindo compreender o que está me deixando mais distante. Antes, eu não tinha essa compreensão. Eu achava que era normal e que isso não mudava nada. Então, a partir do momento que eu vou ganhando conhecimento, então, olha lá, eu não passei para uma segunda ordem, eu só ganhei conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu ganho, mais eu percebo o quanto distante eu estou. Porque antes eu achava que não tinha nada que me distanciava. Daqui a pouquinho eu estava lá. Tanto que nós pensamos que em 100 anos, 1000 anos, né? Daqui a pouquinho a gente estaria lá. Então agora a gente começa a perceber, ao ganhar da experiência, que a caminhada é mais longe, né? A gente sai às vezes, pensa, põe uma criança dentro do carro, e aí vai viajar. Na hora que você sai da cidade, que ela pergunta pra gente: tá chegando? Então a gente tá assim, né? E passa 2 minutinhos, passa umas 2 encarnações, tá chegando? O pai que já é adulto, ele já sabe onde ele está mais ou menos, que quilômetro ele está, quanto tempo vai demorar para chegar, qual é as dificuldades do caminho. Essa é a condição que a gente tem que entender, tá? Então, concluindo uma prova, então olha a palavrinha, concluindo, porque se ele não concluir, não vale o que ele vai falar para nós aqui. Se eu fugir da prova, eu não aprendi. Então, concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, ou conhecimento, que dali lhe veio e não a esquece. Então, todo conhecimento moral ou intelectual, todo conhecimento que realmente nós aprendemos, ele não some mais da gente. É um patrimônio adquirido. Por isso que Jesus falava, o que nós vamos levar daqui? Porque os bens materiais ficam. Mas esse conhecimento intelectual, moral, isso segue com a gente. Porque está arquivado. Nós deixamos a ignorância e pela experiência adquirimos aquele conhecimento. Já está dentro de nós. Tá? Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então eu posso pausar. Pode ser que eu não vou aprender nada. Eu aprendi até agora. Só que quer saber, nessa vida material aqui, eu puxei o freio de mão e eu não vou aprender nada. Tudo que vier de prova, eu vou ficar recalcitrante em todos. Eu vou relutar com todas as provas. E aí daqui para frente eu não aprendo.
Só que a gente fala, mas já cansei, porque a vida é tão difícil, na altura da vida que eu estou, agora uma prova desse tamanho. Só conforme a gente vai avançando, as provas vão sendo mais desafiadoras, para que a gente aprenda mais com ela. Mas nenhuma cruz é mais pesada que a gente não possa carregar. Então, a gente tem que ter em mente que pode ser que nesse momento, aí é cada um, que é individual, a gente pode estar com o freio de mão puxado. A gente não vai retornar, ou seja, não vai voltar a casa, mas a gente vai atrasar o projeto. Porque se eu chegaria em X tempo, se eu parei agora no meio do caminho, se eu puxei o freio de mão, se eu não aprendi nada, para eu chegar a essa perfeição que Deus espera, essa felicidade, vai demorar um pouquinho mais. E será que essa prova pode repetir? Oh. A mesma encarnação? Ah, pode. Oh, de diversas formas diferentes. Até passar de ano. Até aprender. Até aprender. Né? É, gente. É difícil. Então, se a gente não pode voltar, se a gente não vai, né, regredir, se não tem como fazer isso, então eu trouxe para a gente algumas questões para a gente só entender o que mais à frente a gente vai estudar. Ó. Transmigração progressiva. Se nós temos múltiplas existências, então Kardec vai trazendo para nós, os espíritos vão trazer para Kardec. Ó. A vida do espírito, não nós encarnados, pensa do espírito, constitui-se assim de uma série de existências corporais. Então vamos lembrar que agora é uma existência corporal, que a jornada toda são múltiplas. Né? Então vamos lá. Uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Quando a gente encarna, nós vamos encarnar ou reencarnar com uma oportunidade de progredir. Nós estamos aqui para progredir. Só para isso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Em relação à lei de Deus, nós estamos falando, porque quanto à lei do mundo, a gente já está nesse processo, quanto à lei de Deus, né? Mas da mesma maneira que da vida humana há dias infrutíferos, não tem dia que a gente olha para trás e fala, que dia inútil, não fizemos nada de positivo, não geramos nada. A hora que espremeu o dia, nossa, foi um dia cansativo, pode ser que eu fiz um monte de coisa, mas eu olhei no final do dia, nada, serviu nada. Né? Na do espírito, há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-la. Pode ser, já aconteceu com a gente com certeza, mas pode ser que a gente vai desencarnar nessa nova oportunidade que nos foi dada. E quando a gente é apresentado o que nós fizemos, foi uma encarnação inteira sem proveito. Aí a gente pode pensar assim, mas eu não sou uma pessoa tão má. Aí assim, mas você já não era tão má há 10 outras atrás. Você está com o freio de mão, você aprendeu até aqui e parou. Então, às vezes, a gente acha que a gente está como dizem, né, no hype, e não está. Então, vamos pensar aqui agora. Se eu tenho uma pluralidade de existências, eu vou existir materialmente em diversas vezes, eu vou encarnar em diversos mundos. É ilusão achar que realmente obrigatoriamente, a gente retorna ao planeta Terra numa próxima reencarnação. Pode ser, mas pode ser que não. Então, na questão 178, podem os espíritos, por que Kardec está perguntando isso? Será que aqueles que não foram tão bons, Deus não envia lá para uns mundinhos pior para sofrer um pouco mais? Estaria voltando casinha, né? Então, podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior
a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações da tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então pode? Pode. Às vezes vai ter lá, vamos reencarnar. Então, quer voltar num outro mundinho, um pouquinho inferior àquele que você estava? Você vai comandar o progresso daquela humanidade, você também vai aprender. Se for em missão, pode. Não é castigo. Então Kardec perguntou de novo, mas não pode dar-se também por expiação? Então agora Kardec revelou o porquê da pergunta. Mas será que não é pelo que você fez lá atrás? É um castigo agora? Não é um castigo, mas não é para reparar? Não é por isso que você está sendo colocado lá? Né? Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Então a gente vai pensar, bom, se ele vai dizer que sim, então Deus está castigando esses em mundos inferiores. Os espíritos, resposta, podem conservar-se estacionários, mas não retrogradar, fazendo alusão à resposta que nós fizemos lá. Em caso de estacionamento, a punição deles, e a punição é a correção deles, a forma de corrigir eles, de fazer eles saírem do ponto morto, né? A punição deles consiste em não avançar. Então, eles ficam paradinhos, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então eles não avançaram, ficaram estacionados, tem ali o porquê de eles estarem estacionados, e aí Deus precisa que você trabalhe essa tua dificuldade. Às vezes o mundo vai avançando e naquela condição daquele mundo você não vai conseguir mais trabalhar aquilo. Então, por amor, Deus fala, olha, você precisa aprender a perdoar. O planeta Terra, todo mundo já se perdoa. Não adianta eu ficar te colocando aí, porque você não vai ter essa oportunidade. Então eu te coloco nesse aqui, para você poder trabalhar o que você ainda não trabalhou. Pode falar. O corpo físico não interfere no espírito. O espírito interfere no corpo físico ou nenhum dos dois? Em que momento? Na vida? Não, os dois acabam interferindo um no outro, na verdade, né? Porque pelo perispírito, que é o corpo espiritual, você tem todas as sensações do corpo físico sendo transferidas para o espírito e do espírito no próprio corpo, né? Tanto que é o próprio espírito que modela o corpo físico que ele vai vir na próxima experiência, quando desencarnado, né? Lógico. Então existe uma correlação o tempo todo. Total. Tanto que por isso que para a gente poder ter uma cura, alguma coisa assim, precisa ter fé. Mesmo que a gente não esteja ativo, mas a gente tem a fé nisso. O espírito vai estar trabalhando nesse processo também de reparação. Um dos pontos, certo? Uma dúvida aqui. Toda a primeira vez do espírito, ele vai encarnar no mundo inferior. É isso? É isso. Quando ele deixa de ser princípio espiritual, ele vai virar virou o E maiúsculo, virou um espírito individualizado. Exato. Ele vai no mundo. Inferior. Tá. Mas qual é o estágio que esse espírito tem que saber que ele tem que ter uma evolução? Vou citar um exemplo que veio na minha cabeça aqui. Lá, um primitivo. Os humanoides lá, Homem da Caverna. Ele teve uma progressão intelectual quando ele passou a fabricar armamentos para que ele pudesse caçar, tal, né? Ele teve um start disso. Nós vamos falar, né, disso daqui a pouquinho, hoje ainda, porque vai ser assim, né? A gente não tem um livre-arbítrio quando a gente já... Né, vamos partir daí. Se eu não tenho um livre-arbítrio, eu não posso escolher. Então, se eu não tenho condição de discernir nada ainda, não tem como eu ativar o livre-arbítrio. Se eu não posso escolher, alguém está me conduzindo nesse primeiro momento.
Nem que seja assim, olha, eu não sei nada dessa matéria na aula. Vai lá, é tudo teste, chuta tudo. Aí chutou, agora você o gabarito é esse, e você confere, porque não tem ninguém para corrigir as provinhas da vida. Aí você vai, essa aqui não era essa aqui não é. Então você começa a ver no chute o que você acertou, o que você errou, mas você não é penalizado porque você não tem esse conhecimento. Só que você corrigiu a prova. Então na próxima prova você não pode errar a questão que você aprendeu. No chute, porque a partir daí você vai ter que reparar o que você errou. Então no primeiro momento é isso, né? O instinto vai vindo, você não tem, então é todo nesse processo. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então o Kardec vai perguntar ainda na questão 178, quais os espíritos que têm de recomeçar a mesma existência, ou seja, tudo aquilo que ele tinha projetado. Quem tem que recomeçar tudo isso? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então todo mundo, nas provinhas lá, né? Todo mundo que faliu naquilo que veio realizar, que é a nossa melhora, precisa retornar de novo a esse passo. Obrigatoriamente. Então não tem... se eu fico falhando, eu vou demorar mais tempo para chegar ao final. Esse é o caminho. Quem está se atrasando? Sou eu mesmo. Então não há uma penalidade quanto a Deus nisso, né? Então está tudo na nossa mão, tá? E aqui nós estamos ainda em encarnação nos diferentes mundos, na questão 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui adquiriu. Então tudo que ele adquiriu aqui, ele vai levar com ele? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que toma. Pode ser que eu tive experiência, tive inteligência, tive conhecimento a mais, mas agora na condição que eu estou, ela foi limitada para eu aprender aquilo que eu estou vivendo. Então não é porque às vezes parece que a gente não tem... Será que eu, Leonardo, não tinha conhecimento, por exemplo, da arte? Talvez sim, talvez não, mas talvez sim, vamos pensar que sim, né? Eu acho que não, porque eu sou a negação inteira, né? Então anularam tudo, né? Mas vamos supor que tivesse, então, mas nessa você não vai trabalhar com isso, mas a inteligência, o conhecimento, você tem, segue com você, mas tem meios que você não pode expressar. Não quer dizer que você, como espírito, voltou casinha. Quer dizer que nessa situação, o que você tem de conhecimento, você não vai conseguir colocar em prática. Porque não vai lhe servir para a tua prova. Coloca em prática, talvez falha de novo. Falha de novo também. Perfeito. Perfeito. Vive um ignorante da pintura, porque pintou coisas que não valiam a pena na época que era pintura. Perfeito. Ou era tão apaixonado na arte que só viveu nisso. Perfeito. Perfeito, tá? E aí Kardec perguntou assim, na 193, nós saímos fora um pouquinho, depois a gente volta, né? Então a 193, pode um homem, nas suas novas existências materiais, descer mais baixo do que esteja na atual? Aí colocou, com relação à posição social, sim. Eu posso encarnar, então, em condições sociais piores do que a atual? Posso. Mas na condição de espírito, como espírito, não. Então, aonde eu já cheguei nessa escala espiritual, eu não volto. Eu vou sempre partir desse conhecimento. Porque não é o quanto eu avancei caminhando, é o quanto eu já conheço. Então, o progresso espiritual é quanto eu conheço, intelectual e moralmente. Tá? Então, se eu já conheço, tudo bem? E aí nós vamos trazendo mais uma, lá na lei do progresso, na marcha do progresso. Então se a gente olha para o mundo
e vê que realmente o mundo parece estar muito ruim, a gente vai pensar, parece que está errada essa lei de progresso, parece que não está dando certo. E quando eu voltei nessa questão, eu confesso que eu respirei fundo de novo, porque deu um alívio de entender o que está acontecendo, né? Então vamos lá para a pergunta que Kardec fez, ó. Na época de Kardec isso, hein, gente? Imagina atualizado hoje, né? Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Deixa o intelectual, porque o intelectual parece que está avançando, novas descobertas, novas tecnologias. Esquece o intelectual um pouco. Mas moralmente, quando eu penso na época da minha avó, parece que comparado com hoje é um caos moral. Então parece que nós estamos voltando no tempo, voltando lá atrás, né? Ao mundo primitivo quase. Kardec perguntou, não estão recuando? Olha o que os espíritos vão dizer. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. Então, tem coisas que eu olho que eu choro de ver como está. Mas talvez se não chegasse a esse nível, eu não dava tanta importância. Então, eu não sei se eu aprendi ou se eu estou vendo aquele mal daquele jeito, porque na outra encarnação eu fazia esse mal, por exemplo. E agora eu aprendi, mas eu estou vendo quão mal ele é. É como se fosse para realmente fechar quem aprendeu aquilo. Então, moralmente, eu olho para algumas coisas da sociedade e começa a me fazer mal isso. Porque realmente eu já aprendi que isso é o mal. Então, tem que chegar a esse nível para que a gente possa passar para uma outra fase. Pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao extremo para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Se tivesse tudo ainda mais ou menos, a gente continuava. Na época da minha avó, por exemplo, tinha muitas coisas que não era muito legal, mas que também não era assim. Então precisou chegar ao extremo para que inclusive aquelas coisas que a gente achava que estava tudo certo e que não era certo, pudesse se reformar. Então é uma fase que a humanidade vai vivendo, preparando um novo passo que a humanidade tem que dar, que é o processo da regeneração, que vai demorar um tantão ainda, mas precisa começar a esse mal aparecer para depois a gente tirar. Certo? E qual é o maior obstáculo que a gente vai encontrar então quando a gente olha para todo esse cenário, quando a gente precisa avançar e não sabe se está avançando? Então Kardec pergunta aos espíritos, inclusive, qual é o maior obstáculo que a humanidade tem encontrado para avançar nessa escala? Se é progresso, se é progressivo, se é de etapa a etapa, o que tem evitado a gente de avançar? Então, nessa questão 785, ó, qual o maior obstáculo ao progresso? Então, se eu preciso acordar de manhã com aquela vontade de evoluir, eu preciso entender qual é o obstáculo que eu vou ter que lutar. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, disseram os espíritos, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então a gente sempre está aprendendo uma coisa nova intelectualmente. Moral é que às vezes é mais difícil. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que ao seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem os espíritos, ao seu tempo só, certo? Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, este estado de coisas não durará para sempre, mudará
à proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Falando da felicidade quando a gente chega ao estado de perfeição. Então, quando a gente olha, o maior obstáculo, como eles dizem para nós, quem já passou por essa estrada está dando um conselho, é o orgulho e o egoísmo. Quando a gente olha pela questão intelectual, realmente, o intelectual às vezes incita o homem a caminhos mais perversos. Mas quando avança esse pensamento, as próprias descobertas também chamam ao avanço moral. Então, com o passar do tempo, esse olhar muitas vezes só intelectual, ele passa a ter esse equilíbrio moral. Por isso é preciso que a gente deixe o orgulho e o egoísmo para que a gente aprenda a usar inclusive o intelectual para beneficiar o moral. Então, qual é a dificuldade que a gente tem? Por que a gente não avança? Por que às vezes a gente está parado? Porque nós já aprendemos um monte, mas agora o bendito do orgulho, o bendito do egoísmo não tem deixado a gente avançar. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não. Na questão 116, Kardec recebe dos espíritos que todos chegarão à perfeição. Todos. Então vamos lá. Se todos vão chegar à perfeição, então Kardec está perguntando assim, ó, não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se todos vão chegar um dia, para que prova? Para que sacrifício? Para que dificuldade? Se obrigatoriamente nós chegaremos a essa condição de perfeição, por que eu preciso passar por tudo isso? Não é mais fácil criar todo mundo perfeito? Pronto. É melhor, né? Seria mais fácil, tudo prontinho, todo mundo feliz, né? Só anjinho para todo lado. Seria melhores coisas. Eu também acho. Se Deus os houvesse criado perfeito, quer dizer que ele poderia, né? Ele poderia, não poderia? Poderia, né? Nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Se eu não tive esforço nenhum, se eu não tive aprendizado nenhum, né? Se Deus me criou já perfeitinho, eu posso dizer que eu sou, né, que eu sou perfeito? Não, eu vou falar que Deus me criou perfeito, eu não me coloquei nessa condição do aprendizado. Deus estaria fazendo, entre aspas, máquinas, que não pensou, que não se esforçou, que não aprendeu, que não consegue discernir. E quando a gente olha que ele espera que um dia a gente esteja envolvido, né, na parte, junto com a parte da criação, digamos assim, é preciso que a gente tenha conhecimento. Não é simplesmente fazer sem conhecer as coisas. Por isso que a gente está ganhando esse conhecimento, né? Então, às vezes a gente olha, quer participar da obra de Deus, mas não entende ela. A gente entende Deus hoje? Não. Então eu preciso aprender os mecanismos para ir compreendendo como ele funciona. Quem não tem esse conhecimento, não chega nesse conhecimento que nós estamos tendo aqui, vai demorar mais então para... Vai chegar um pouquinho mais. Vai chegar um pouquinho mais. Mas a gente não tem só esse conhecimento dentro da doutrina espírita, né? Quando a gente olha, quando a percepção da lei de Deus, né? Então, lógico, a doutrina espírita leva a gente a um olhar mais profundo, mas tem pessoas que podem não estar na doutrina espírita, mas que têm essa visão, esse entendimento da lei de Deus, da imortalidade da alma e tudo mais, e está tudo certo. Então não é só o espírita que está nessa condição. O que Deus quer da humanidade é que a gente esteja consciente. Então não adianta ele fazer a gente já numa condição que eu não tenho consciência disso. Eu tenho que ter consciência de como as leis funcionam. Até porque, se a gente for pensar
muitos daqui chegaram à doutrina espírita no meio da vida, por exemplo. Ou outros, pensando numa encarnação anterior, não era espírita, porque não existia espiritismo, né? Então, teve outros conhecimentos que trouxeram a humanidade até determinado ponto. Até porque os próprios espíritos vão dizer para Kardec que a doutrina espírita não trouxe nada nova, nada, nem novidade, nada. Veio resgatar o que lá atrás já havia sido falado, né? Então, quando a gente pega Sócrates, Platão, lá atrás, já são precursores disso, e tantos outros, né? Então, não é só a doutrina espírita, tá? Na criação do espírito, na primeira encarnação, não há débitos. Os débitos começam a ocorrer conforme as encarnações, conforme as existências. E por que não só os créditos? Ele vai perguntar isso. Ele vai perguntar isso. Por que Deus não colocaria a condição apenas do bem e tiraria o puxado para o mal? Esses dois, mas já que ele cria débito, por que ele não pode só criar créditos? Porque ele só é bom. Na verdade, ele criou só créditos. E aí ele falou assim, o crédito, por exemplo, é você ler esse livro. Aí a próxima etapa é você ler esse outro aqui. Aí ele falou assim, ler eu não quero. Então aí o ler eu não quero é o mal. Você saiu do crédito. Essa é a ideia, entendeu? Então, porque se a gente for pensar que ele criou o mal, ele estaria criando algo ruim. Então não. Então toda vez que eu me ponho contrário ao que ele espera de mim, o que ele criou de bom para mim, eu estou fazendo o mal. Por isso que dizem que o mal é a ausência do bem. Entendeu? É pior o negócio para nós, entendeu? Porque a gente está evitando o caminho correto. Não é que eu estou escolhendo entre duas coisas. Eu estou sempre escolhendo ou estar na lei de Deus ou não estar na lei de Deus. Ele vai chegar nessa pergunta. Onde estaria o mérito sem lutas? Então, se eu não tivesse conquista, né, que mérito eu teria? É o que ele está colocando. Onde estaria o meu mérito sem luta? Então você pega alguém que está subindo uma montanha. Ele está escalando, está lá. Aí quem subiu de helicóptero lá, deixaram ele lá em cima. Tá bom, você chegou, mas qual é o mérito? Qual é o aprendizado desse percurso que você teve? Nenhum, a não ser que você for piloto do helicóptero, né? Você aprendeu a pilotar o helicóptero, tá? É diferente, né? Então essa é a condição. Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, em todas as classes, quando a gente olha, há espíritos em todas as classes, em todas as ordens. É o que ele está dizendo para nós. Olha, para ter esse equilíbrio, essa harmonia universal, eu preciso ter espíritos fazendo as suas funções em todas as classes, em todas as ordens. Isso ele tem que estudar. Para isso tem que estudar. Mas a gente olha para baixo de nós, por exemplo, bem abaixo da gente, mas não é possível que tenha alguma utilidade. Tem. A gente às vezes não entende, mas se a gente for pegar, por exemplo, num solo, uma minhoca, parece que tem sentido existir minhoca, mas ela tem o seu processo ali de renovação do solo, né? De oxigenação, da própria fabricação de humus de forma natural, de arar naturalmente o solo. Então eu olho para uma minhoca e falo, não tem sentido nenhum esse negócio aí. Mas tem, né? Então, até os mais insignificantes que a gente acha, eles estão cumprindo papéis. Porque senão eu olho para o de primeira ordem e falo, eu não sou nada aqui, quer dizer, só você quando estiver na primeira ordem. Então todo mundo tem as suas missões para manter a harmonia do universo. Tá? Pois que na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Então, todos podem chegar à posição social mais elevada. Todos podem. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres?
Né? Então, tá fazendo uma pergunta para a gente. Se a gente quer todo mundo estar igualzinho, numa escala igual, é só olhar para como funciona o mundo. Né? Por que tem as escalas? Por que cada um está cumprindo a sua missão? Para que as coisas possam funcionar. Tem hora que um está ensinando, tem um que está aprendendo, né? Tem hora que tem um que está recebendo a ajuda, tem hora que o outro está ajudando. Essa engrenagem precisa que haja em todas as classes espíritos trabalhando. Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença, enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus. Então, quando a gente olha para a vida social nossa, é uma realidade que nem sempre todos, nessa vida presente, por exemplo, eu, Leonardo, não vou ser um rei, né? Não vou. Então, é natural que na vida social que a gente vive, olhando pela questão material, nem todos estarão ao máximo social possível, né? A classe social. A segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, a escala espírita ela é uma escala aberta. Todos vão poder subir quanto quiser, desde que tenha condição para isso, desde que tenha um conhecimento para isso. Então, quando a gente olha, querendo comparar Deus, né, a gente percebe o quanto realmente há justiça na lei divina. Porque não tem impedimento para eu subir, mas se amanhã eu quiser, na vida social, um patamar acima, eu talvez não vá conseguir. Mas olhando na lei de Deus, como espírito, sim, a certeza que você vai conseguir. Porque tem o tempo que você quiser. Eu, Leonardo, talvez tenha até 100 anos para conseguir chegar aqui na vida material. Depois dá o reset, vida espiritual de novo, né? Na vida espiritual, como espírito, a gente vai avançando isso até não tem um reset, né? Tá? Tudo bem? Sim. Perguntaram um dia para o Bernardinho como que conseguia trabalhar a sorte. Trabalhar a sorte? Quanto mais você treinar, mais sorte você vai ter. Como você alcança o seu objetivo aqui? Trabalhando. E o que significa trabalhar dentro da doutrina espírita? Só sair fazendo? Não. Você tem que aprender, entender e praticar. É isso aí. Tem hora que a gente vai caminhar mais o intelectual, aí depois aquilo que a gente aprendeu, a gente vai aplicar no moral. É isso aí. Então, esse é o caminho. Até aqui está tudo bem. Quando a gente olha na progressão do espírito, nós sabemos que nós temos carta branca para avançar a partir da hora que a gente ganha conhecimento. E isso a gente percebe. Se nós aprendermos um caminho do bem, no que a Rô colocou agora, se a gente começa a desenvolver uma virtude, mas de verdade desenvolve aquela virtude, a gente ensaia, mas vamos para que a gente desenvolveu, a gente percebe que a gente ganha um conhecimento maior das coisas, a gente já avançou. A gente olha e fala, tem pessoas que espiritualmente não entenderam isso ainda, eu já entendi, eu já tenho uma paz maior nessa compreensão, tem gente que não. Às vezes a gente recebe pessoas no atendimento fraterno, às vezes está numa condição porque ainda não entendeu. Então a gente começa a falar, bom, eu já entendi essa parte, eu já estou um pouquinho mais tranquilo, não é mais avançado, tranquilo, porque eu já ganhei esse conhecimento. Né? Então a gente percebe que o quanto a gente quiser escalar espiritualmente é possível. Não vai chegar uma hora e falar, não, aqui você não pode, não. Não, se tiver conhecimento, se tiver condição moral, se tiver elevação espiritual, tá tudo certo. Tá? Mas então o espírito é um espírito errante, porque se ele vem sem débito, e cada encarnação ele... Você está querendo saber aonde que eu tropecei, né? Para depois tem que reencarnar para consertar de novo. Ué. Nossa, tem uma pergunta sobre essa, fica tranquilo. Kardec pergunta, não seria mais fácil Deus colocar só o caminho do bem? Não é só o caminho do bem, mas é que o espírito só... Ele nasceu, tem coisa boa e coisa ruim. Normalmente ele vai só para o lado bom e o lado ruim é sempre para o lado errado. É isso aí.
Mas é isso, né? Comida boa, vai pra gula. Não é? É isso aí. Não, mas na comida boa, você concorda que tem gente que não vai na gula? Entendeu? E aí que é o problema. Porque às vezes, a tendência é a gente ir pra gula, mas tem gente que não. Vai pra gula porque já foi antes. Ou ganhou conhecimento. Olha, se eu comer muito aqui... Então, a ideia do mal, a gente tem que fingir que ele não existe. O mal, eu posso substituir a palavra mal por toda vez que eu sair do bem, vai? Muda um pouquinho a história. Porque senão a gente acha que obrigatoriamente, que é a pergunta 120 agora, mas que obrigatoriamente eu tenho que escolher se eu quero o bem ou o mal. Não, eu tenho que escolher se eu vou no bem ou não vou. Porque tem muita coisa nos tirando do caminho do bem. Né? Então quando eu falo assim, qual é o mal? Bicho, o mal são as tentações. Né? Então existe só um caminho. E a gente pode escolher não ir por esse caminho. Que aí é o mal. E não ir nesse caminho tem várias estradas para a gente poder seguir. Quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente está lá, quando o Júlio colocou, né, ainda no estado das provas teste, né, não sabe nada, vai chutando aí primeiro, porque é assim que você vai aprender. Então eu não tenho conhecimento ainda. Só que eu não tenho conhecimento. Aí eu vou viver coisa boa, né? Os desejos, as paixões. Aí eu começo a falar, filho, esse negócio da paixão aqui, ó, isso não é muito legal, porque vai te desviar um pouco do caminho certo. Você fala, não, mas é bom demais, aí vamos de novo. Aí vamos de novo. Aí você encarnou 10 vezes naquela paixão, aí você nem lembra mais o caminho que é o do bem. Aí a gente acha que o caminho correto já é daquele lá, porque a gente já está viciado naquele processo, né? Esse é o desejo. Então o desejo voltar no processo de comer de novo. Da gula, por exemplo. É o peso da matéria. É o peso da matéria, sim. Então, essa questão 120, ó. Então, todos os espíritos criados por Deus passam pela fieira ou passa pelo caminho do mal para chegar ao bem ou para atingir o bem? Que é essa pergunta aí. Não é a que eu estou te falando ainda, mas obrigatoriamente, para eu chegar nesse estado de perfeição, eu preciso passar pelo mal? É o que está falando, né? Então o mal não é uma etapa obrigatória. Essa é a pergunta. Eu preciso passar pelo mal para adquirir alguma virtude? O que mais que a gente pode pensar? Essa é a pergunta. Será que eu me tornaria bom, né? Sem antes errar? Também é uma pergunta que daria para pensar, né? Resposta, então todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao caminho do bem? Pelo caminho do mal, não. Ou pela fieira do mal, não. Então não é necessário eu fazer o mal para chegar ao bem. Ele está respondendo para nós. Pela fieira da ignorância. Se eu, pensando num espírito, a primeira oportunidade, ele nasce dentro de uma sala escura, e você fala assim para ele, olha, você precisa chegar à condição de luz. Você vai sair da sala, vai ter um corredor escuro, é tudo escuro. Pensa aqui, apaga a luz, bum, tudo escuro. Aí fala, olha, teu caminho é sair e chegar à luz. Então você vai devagarzinho, pode ser que você vai certinho, você vai bem devagar, você vai olhando atento a tudo. Aqui tem uma cadeira, eu vou tropeçar, pode ser que tem uma mesinha aqui. Ah, a Helena tá ali, não vou... Ah, vou passar, vou indo e eu consigo daqui a pouco chegar na luz. Pode ser que eu não vi a Helena estava com o pé para fora, eu tropecei na Helena.
Um erro, por exemplo, um equívoco. Se você tivesse vindo mais para cá, Leonardo, o caminho era aqui, no meio. Mas você veio muito para cá. Você escolheu um caminho errado. Tropeçou. Pode ser que eu me desespere, pode ser que eu fique recalcitrante, que eu saia correndo, aí eu caio, derrubo aqui, quebro coisa lá. Então, não necessariamente para chegar lá na luz de fora, eu preciso passar por qualquer mal. A falta de conhecimento ela é obrigatória. Então, eu não sei qual é o caminho. Então, devagarzinho eu vou aprendendo, vou saindo, que é o que ele está colocando para mim. O mal não é um obrigatório. A falta de conhecimento é obrigatório. Porque nós somos criados simples e sem conhecimento, sem experiência. E eu preciso de experiência para sair do mal. Mas pela prova teste que o Júlio fez, que não tinha conhecimento nenhum, ele olhou nas questões e ele falou, a resposta era essa. Então na próxima oportunidade eu vou aplicar o que eu aprendi, mesmo que eu não tinha conhecimento, porque agora eu tenho. Então eu não vou sair disso. Então, eu sei que o correto é eu ser bom, é eu ser educado, é eu não querer lesar ninguém, é eu ter paciência, é eu perdoar, eu ser misericordioso, eu ser humilde. Eu já sei. Essa é a lei de Deus. Quando eu escolho qualquer coisa fora disso, eu escolhi o mal. Só que no início é por falta de conhecimento. De total. Depois a gente vai ganhando conhecimento que faz mal. Só que a gente continua fazendo por falta de conhecer a lei de Deus, de conhecer a felicidade, a perfeição, de não sentir o peso moral mais daquilo que a gente está fazendo de errado. Porque moralmente, quando a gente desencarna, a gente leva o peso daquilo que nós não fizemos ou fizemos que não é tão bom. Então a consciência nossa pesa. A felicidade é não ter esse peso na consciência, por exemplo, depois do desencarne. Por isso, quando a gente desencarna, a gente quer voltar para poder pegar as provinhas de novo, né, as expiações de novo e vir consertar. Tá? Então, pelo caminho do mal, não, mas pelo caminho da ignorância. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado, que a gente fala muito assim, a pessoa está errando. Mas é errando que ele vai aprender. Às vezes já está... tem muito isso, né? Não, a gente está errado de julgar já, né? Mas às vezes você está julgando, a pessoa fala, não, mas ele está errando, é errando que aprende, tem que passar pelo mal mesmo para aprender. Só aprende quando quebra a cara, né? Não é bem assim. Tá bom? A inteligência não é conhecimento. Perfeito. O livre-arbítrio, a pessoa vai pelo conhecimento ou pela inteligência? Ele tem livre vontade de escolha. Ele pode escolher pelo desejo naquilo, né? O livre-arbítrio ele tem liberdade para escolher. Agora, o que vai fazer ele escolher? Porque pode ser que eu fale assim, olha, se eu fosse querer escolher mesmo, eu ia fazer isso. Mas como eu já conheço, vou deixar quieto, deixa eu fazer isso aqui, vai que é melhor. Tem isso também. Tem o conhecimento. Por isso que muitas vezes a gente deve escolher o que é correto, não o que a gente gostaria. Não sabe. É isso aí. E por essa resposta faz sentido se você pensar assim, pela ignorância. Então eu não preciso necessariamente passar por um mal. Mas de repente eu convivo com alguém, ou eu conheço alguma experiência de vida de alguma coisa, que alguém passou por uma situação e eu mesmo não tendo vivido aquilo, internalizo e entendo o mal ou o bem daquela atitude da pessoa, eu aprendendo com isso só por observar, de repente não preciso ter diferença. É exatamente esse o ponto. Então, por exemplo, obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas vamos pensar numa família que teve um pai, uma mãe e teve um filho. Vamos supor que esse relacionamento não deu certo. Desde pequenininho, desde o estágio que ele não tem conhecimento nenhum, zero. Então, essa pessoa não tem conhecimento nenhum. Mas sabe que o relacionamento foi um caos. Ele pode
seguir o exemplo do caos, ou ele pode simplesmente tocar a vida sem pensar em nada, e seja o que Deus quiser, continuar o relacionamento, eu vejo como vai ser, ou ele pode fazer, quer saber? Dentro dessa experiência que eu estou aprendendo, que eu vivi, isso, aquilo, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. E aí pode ser que essa pessoa aprenda, por exemplo, assim, eu vou fazer de tudo para construir uma família dessa forma assim, assim, assim. Mas fala, da onde você? Não sei. Olhando o que eu não tive, é o que eu quero fazer. Entendeu? E aí você fala assim, bom, mas aí todos os exemplos que você teve, por exemplo, seriam exemplos que poderiam te levar para o mal. Ou para você se rebelar, ou para isso, para aquilo. Não, mas você usa isso para tá. Pode ser. Que é o que você está falando. Você pergunta. O que vale é a experiência, né? Você tem tanto a experiência de observação ou de ser passado, mas o que vale, que tira a gente da ignorância é a experiência. É que o de observação é o de compreender, né? É isso aí. Então tudo que a gente está passando, tudo, gente, tudo, a gente está numa fase de compreender isso diante do universo, diante de Deus. Tá a nossa vida, tudo bem, mas de ampliar esse entendimento. Então tudo que a gente está vivendo, tudo, ali a gente precisa tirar a experiência. Então você fala assim, eu estou nessa vida faz 50 anos numa mesma situação, não estou aprendendo mais nada, então tem coisa errada. Ou às vezes tinha que ter passado já, ou às vezes você não está olhando para as coisas como tem que ser. Tudo isso, né? Então vamos pensar num relacionamento, todo dia a gente aprende. Na família, todo dia a gente aprende. No trabalho, todo dia a gente aprende. Num convívio, todo dia a gente aprende. Só que dependendo do jeito que a gente olha, fica tão automático que não aprendo nada no relacionamento, não aprendo nada no trabalho, não aprendo nada no convívio. Tanto que volta e meia a gente fala, olha, a gente precisa lembrar, hein? A gente precisa estar na situação tirando o melhor da situação, pra gente, isso é como espírito, do aprendizado do espírito. Então volta e meia a gente volta nesse alerta, olha pessoal, a gente precisa disso. Senão fica automático, né? Tá? Tudo bem? Ou mais uma? Se o espírito então não precisa passar pelo mal, ele passa porque ele quer, por falta de ignorância. Por que é que alguns espíritos seguiram ou escolheram o caminho do bem e outros escolheram o caminho do mal? O que Kardec está querendo saber aqui, ele quer investigar a origem do mal. Da onde está vindo esse bendito mal? Se o mal não é obrigatório, não, por que alguns escolheram o caminho do mal? Normalmente o correto não é mais gostoso. Podia ter respondido isso, mas tirava de letra os espíritos. Ó, aí entrou a resposta que nós tínhamos falado do livre-arbítrio. Então, olha o que os espíritos disseram. Por que eles escolheram o mal e não o bem? Por que eles escolheram não fazer o bem? Escolheram outro caminho contrário do caminho do bem. Não tem eles o livre-arbítrio, que é guiar pela sua própria vontade? Então o primeiro passo é esse. Como vai dizer? Escolher porque eles quiseram. Deus não criou espíritos maus. Criou simples e ignorantes. Isso é, tendo tanta aptidão para o mal, para o bem, quanto para o mal. Ou seja, podendo cumprir a lei de Deus ou não cumprindo, ficando a cada um o tempo de cumprir isso. Lembrando que uma hora nós vamos ter que cumprir. Então é quase que dizer, filho, resolve a hora que você quer cumprir isso aí, fica tranquilo, a hora que você quiser cumprir está valendo. Enquanto você não está cumprindo, eu vou chamar de mal e está tudo bem. Tá? Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Escolher o caminho contrário às leis de Deus é uma escolha do Espírito e não uma imposição de Deus, certo? Então tá bom. Tudo bem? É isso aí. Se é uma escolha nossa, não uma imposição de Deus, nós vamos lembrar que todo mundo nasceu do mesmo ponto. De novo, simples e ignorante. Ao longo do caminho, nós fomos fazendo escolhas pelo nosso livre-arbítrio, que nós vamos entrar agora, porque mais à frente Kardec vai perguntar sobre o livre-arbítrio.
Então, pelas escolhas, pela liberdade de escolhas, nós somos escolhendo caminhos contrários. A elucidação seria a Eva comer a maçã. A própria, a danada da Eva. Eu até trouxe ela, mas não vamos chegar nela. Mas tudo bem. Nessa questão sobre o livre-arbítrio, então Kardec colocou assim, ó, questão 843, a lei de liberdade. Então existe uma lei de Deus, que é a lei de liberdade, que garante que a gente tenha livre-arbítrio. Porque se ele obrigasse a gente a fazer na hora que ele quisesse, não tem escolha. É ele que está me obrigando. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar ou de realizar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então o livre-arbítrio é muito bom a lei de liberdade. Poder escolher, na gula de novo, né? Poder escolher pela gula é muito bom. Só que automaticamente, conforme eu vou tendo essa lei de liberdade estendida, mais responsabilidade eu vou tendo. Então, quanto mais eu vou aprendendo, mais eu tenho liberdade para caminhar naquilo. Quanto mais eu aprendo sobre uma lei, mais eu sei usar a lei. E aí eu posso escolher usar para o caminho correto ou apenas querer não caminhar no caminho correto, usar ela para o mal. Então é o que ele está colocando, ó. Se eu posso pensar, eu já posso realizar também. Então o livre-arbítrio vem de eu poder olhar para as coisas e discernir o que é o bem, o que é o mal. A partir da hora que eu passo a ter escolha, é porque eu já tenho condição de entender o que é o bem ou o mal. Então se a gente está escolhendo, é porque a gente já sabe. Vamos parar aqui? Mais uma? Então vamos. Então vai. Só para chegar na Eva. Como, na questão 122, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Então, será que tem algum impulso natural dentro deles? Ou uma tendência, né? Uma tendência interna dentro deles? Ou será que tem uma predisposição de alguns desses espíritos para escolher isso, né? Porque se eles escolhem o próprio caminho dele, ele não tem conhecimento, como que ele vai cair num caminho ou no outro? Será que intimamente, né, alguns são mais arrastados para um lado do que para o outro? Essa é a pergunta que Kardec coloca, né? Há uma predisposição de alguns não cumprir a lei de Deus? De alguns querer caminhar contrário à lei de Deus? De novo ele volta, ó. O livre-arbítrio se desenvolve... Então, peraí. A lei de liberdade, conforme mais eu vou conhecendo a lei de liberdade, mais eu podendo caminhar nessa lei de liberdade. Quanto mais eu posso caminhar na lei de liberdade, mais eu vou tendo livre-arbítrio. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, maior é o meu livre-arbítrio. Quer dizer que o livre-arbítrio, ele não vem pronto. Eu não pego ele numa prateleira e saio usando. Ele se desenvolve. Então eu vou tendo pouquinhas escolhas. Uma criança, ela não pode escolher nada. Ela nasceu agora, vai escolher o quê? Nada. Depois ela vai escolhendo algumas coisinhas. E ao partir, quando a gente volta na fase adulta, você já está escolhendo tudo. Então é isso que ele está falando. Ó, o livre-arbítrio, ele é progressivo também. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire conhecimento de si mesmo. O livre-arbítrio, quando a gente não tem conhecimento de nós, não há livre-arbítrio.
quando a gente passa a ter conhecimento, primeiro passo, conhecer que nós somos um ser individual, com condição de pensamento contínuo, de discernimento, quando a gente chega à fase humana, é o primeiro passo. Ali começa o início do desenvolvimento do livre-arbítrio. Mas quando no começo, na origem, ele está quase nada desenvolvido. Eu nem tenho condição de escolher nada. É igual a criança. Ela está ali, não tem como escolher. Tá? Essa é a melhor ideia que a gente pode ter. Uma criança que acaba de nascer. O livre-arbítrio dela é zero. Ela está começando ali, né? Tá bom? Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, se fosse uma força obrigatória, íntima nele, que desviasse para um lado e para o outro, já não era o espírito que iria. Seria Deus impondo uma tendência daqui ou uma tendência para lá, escolhendo para a gente. Tudo bem até aqui? A causa não está nele, ou seja, no espírito, está fora dele. Então, o que leva ele a escolher os caminhos? Não está dentro dele, está fora dele, que é o que você falou lá, né? Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, vai tendo situações nessa estrada, e que fora do espírito ele vai cedendo a essas situações, a esses desejos, a essas tentações. Não está dentro dele a força para o bem ou para o mal. É fora que ele vai sofrendo influência, e por fraco que ele é, por falta de conhecimento, que ele vai cedendo isso, que são as tentações. A gente vai sendo tentado aqui, tentado ali. Então, mas aqui está falando de consciência. Aonde, Val? Me ajuda aí. A partir de adquirir consciência. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, eu começo a compreender que eu sou um ser, consigo pensar, conforme eu vou tendo conhecimento de mim, do que eu represento, eu vou tendo a liberdade de escolha mais ampliada. Porque imagina o bebê, foi o exemplo do bebê. Quando ele nasce, ele não tem, nem sabe que ele é um bebê. A criança, ela nem sabe. A criança cresce um pouquinho, ela nem sabe que ela é muito criança ainda, ela não tem essa perspectiva, né? Então, quando ela ganha, pensa no espírito. Quando o espírito ganha conhecimento de si mesmo, é que começa a ter liberdade um pouco maior de escolher, que é o livre-arbítrio. Tá? Então, intimamente, não tem uma força que vai levar ele a escolher um caminho do mal ou um caminho do bem. Dentro dele não tem nada disso. Ele está simples e ignorante, né? Sem conhecimento nenhum. Então Kardec queria saber, mas será que não tem alguns aí que Deus tem criado uma tendência maior para o mal? Aí ele falou, não. É isso que ele está falando. Então ele está voltando, vindo desde o começo. Olha, quando ele ganha conhecimento do que ele nem tem liberdade de escolha. Começa aí a desenvolver o livre-arbítrio. É isso que ele está trazendo. Tá? Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito, né? A causa, que é o que nós lemos agora, né, não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original, que aí entrou em Adão e Eva. Então aqui os espíritos estão fazendo o quê? Conectando a gente lá no Velho Testamento, trazendo a ideia da tentação. Então nós somos provados o tempo todo. As tentações vão chegando o tempo todo. É Deus que está provando a gente pelas tentações?
Calma, depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, então. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Adão e Eva em especial, ela já tinha condição de saber se estava certo ou errado comer a maçã? Sim ou não? Não. Foi dito a ela para não comer. Tinha. Esse você não mexe. Então vamos lá, então vamos chegar em Adão e Eva já. É assim que dá a queda do homem, né? E do pecado original. Uns cedem à tentação, outros resistiram. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, nem todos caíram na tentação. Por que será que a Eva ficou famosa? Porque se tivesse caído o outro, seria o outro. Que vai pensar, Adão foi o primeiro? Pelo tempo cronológico, não tem nem sentido isso. Então, aqui ele está dizendo já para nós, ó, uns cederam, outros não cederam. É lógico que é a história emblemática, é um simbolismo, mas muitos não cedem à tentação e seguem embora. Vamos cair em Adão e Eva lá então, ó. Lá na Gênesis, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo para Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus está dando a lei dele lá para o jardim do Éden. Tá? Então, de toda a árvore do jardim pode comer à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Está avisado. Então, conhecimento do que ela deveria fazer, ela sabe. A partir do dia que ela comer, ela não vamos entrar no que significa morrerá, mas ela morrerá. Mas por que você pôs a bendita da árvore lá, então? Não, ela falou assim, ó, no meio de tudo. Por que não pôs só a árvore que pode comer, cara? Mas ele tem que dar o livre-arbítrio para falar se você tem merecimento ou não. Senão ela coloca um muro e fala assim, Adão e Eva, naquele muro fechado de 10 metros de altura, tem uma árvore lá, você não pode comer. Ela fala, não vou mesmo, não dá. Mas não é assim que Ela, né? Ele falou assim, não, ela entendeu o que eu falei. Deus é tão ingênuo. Ele falou, não, eles entenderam o que eu falei. Não, Teve gente que não comeu. Aí ele falou assim, eu vou imitar igualzinho eu fiz com o Zebedeu lá, vou fazer agora com Adão e Eva. O Zebedeu foi sucesso. Né? Aí pôs Adão e Eva lá. Oh, meu Deus. Não teria muita graça. mas Adão também comeu, né? Também comeu. Aí a Eva levou toda a fama, mas ele também comeu. Ah, mas foi... É que foi ela que ofereceu. mas eu comi depois dela. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo e que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Então, o que significa serpente aqui? A serpente está oferecendo tentações. Ela não é a tentação. Ela está oferecendo tentações. Que tipo de espírito de porco vai oferecer tentação para um espírito? Um de segunda ordem não é, tudo bem? De terceira, né? Então vamos lá. A serpente, um espírito de terceira ordem, né? Que era esperto, mais do que todos, né? Disse então a mulher, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, esse espírito ou a serpente conhecia a lei de Deus também. Mas não estava praticando também. É predominância do mal dessa serpente. E disse a mulher à serpente.
Então ela está afirmando o que ela aprendeu. Ó. A mulher está falando para a serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela está afirmando que ela conhece. A tentação vem, eu olho para a tentação e falo, eu sei que você não está certa. E aí nós vamos à tentação. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. Então o dia que você tiver conhecimento realmente da árvore do conhecimento, você vai ser como Deus, sabendo o que é certo e o que é errado. Mas você não tinha o conhecimento ali, Deus deu uma ordem para você, você ainda não está na condição de primeira ordem para ser direto ministro de Deus. Você não sabe lidar com as coisas ainda. Primeiro você precisa aprender a regrinha que Deus falou, ó, não toca na árvore. Já pensou Deus falando, olha, Espírito, Jesus, ó, não acaba com o planeta Terra não, eu vou acabar com tudo. É isso que... Quer dizer que quanto mais eu venho aqui ouvir você falar, ensinar, mais eu vou ser cobrado. Sim. Não, e eu também, muito mais, porque eu estou falando, é pior. De vez em quando dá uma chacoalhada assim para não escutar, porque aí você tem essa vantagem, entendeu? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela resolveu que era boa, a mulher viu que era boa. Aos olhos dela aquilo era agradável, mesmo violando a lei de Deus, né? E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então a gente cai na tentação, olha para o lado e fala, não tem problema, vamos lá, gente, todo mundo. Só que veja bem, a gente não é a serpente astuta. Por isso quem está na frente tem que tomar cuidado. Não vem jogar pra mim a bucha, não. Olha, isso já Ai, meu Deus. Só para finalizar, né? Para gente parar por aqui. Vamos na escolha das provas, ó. Essas provas pode estar muito difícil, né? Então vamos lá, ó. Na questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por suas escolhas? Como pode ser que um espírito que não conhece nada, ele vai escolher as provas certas para ele? E ele vai ser responsável por isso ainda? Mas um bebê, você não fala para ele, olha, escolhe o que você vai comer. Ele não sabe. Ele cresce um pouquinho, você fala assim, ó, escolhe a escola. Não, ele não sabe. Então, como pode isso? Só para a gente poder entender desde esse começo, né? Então, os espíritos disseram para Kardec assim, ó, Deus lhe supre a inexperiência, que é o que nós falamos na semana passada, que eu lembrei dessa questão e falei para vocês, né? Então, Deus supre a inexperiência. Enquanto eu não sei, Deus vai nos colocando na experiência. Então, quanto princípio inteligente, eu nem tenho conhecimento de mim, Deus vai me guiando nas experiências entre os reinos ali. Até me transformar na condição do E maiúsculo. Quando a gente aprendeu, a partir dali eu começo o livre-arbítrio. Começo. Então, no começo, Deus supre isso, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com a criancinha. Pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece de extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos espíritos bons. A isso é que se pode chamar a queda do homem.
Então ele vai suprindo tudo que a gente não conhece, vai caminhando com a gente. Agora fala, agora eu vou tirar a mãozinha. A bicicleta já está andando. Aí a gente fala, agora eu vou empinar. Pum, queda do homem. Então quando ele deixa a gente escolher, é que a gente começa a escolher os caminhos errados. Tudo bem até aqui? Vamos parar aqui? Então tá bom. Então, melhor, né? A gente parou na 122A. De onde vêm as influências, né, que sobre eles se exercem. Aqui é a serpente, né? A danada serpente. Né? Deixa a serpente para depois. Ô Ivan, você faz pra gente a prece final, por favor?